Irmãos, a paz do Senhor para todos. Tenha todos um ótimo dia. Eu quero aqui rapidamente, nessa live rápida, expor um pouco da palavra de Deus, uma breve meditação acerca da palavra de Deus. Hoje eu separei um texto que é bem discutido, um texto. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoa. Grande abraço. É um texto muito discutido e é um texto que muitas das vezes é mal interpretado. Pessoas usam propositalmente contra o ministério de muitas pessoas e outros é por ignorância, não conhecer realmente o texto. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, que diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Esse texto, escrito no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, realmente é um texto que muitas pessoas utilizam por ignorância, por não saber o profundo desse texto, não saber o contexto ou por falta de interesse. Outras pessoas ouviram alguém dizer e aceitam. Para quem me acompanha há algum tempo e para quem me conhece intimamente, sabe que eu sou músico também, compositor. E na minha caminhada eu por muitos anos estudei música, por mais de 12 anos estudando música. Mas meu pai e minha mãe sempre foi pastor, e na minha vida eu sempre fui ministrado com profecias dizendo que Deus iria me separar, não só para o louvor, mas também para ministrar a poderosa palavra. Quando Paulo fala aqui de vocação e chamado, eu fiquei por muito tempo ouvindo as pessoas dizer: se você foi chamado, ou sua vocação é para ser guitarrista, músico, cantor, não estou menosprezando nada disso, mas tem pessoas que utilizam desse texto para ferir o ministério de alguém. Tem pessoas que usam desse texto simplesmente para ferir alguém que louva, e alguém que louva não pode pregar, ou alguém que prega não pode louvar. Tem pessoas que pode usar desse texto simplesmente sem conhecer. Ele utiliza desse texto por ignorância e então fere o ministério de alguém. Ou simplesmente conhece o texto, mas ele quer usar esse texto simplesmente para ferir o ministério de alguém. Eu até hoje, irmãos, graças a Deus, prego em vários lugares, mas por alguém conhecer a minha vida, por conhecer que eu sou um músico, que eu louvo a Deus, compositor, tem pessoas que ainda olham para mim e dizem: olha, fique na vocação que você foi chamado. Fique no chamado de cada um tem seu chamado, tem sua vocação. Está enganado. Irmãos, quero ser breve aqui. Quando Paulo está dizendo à igreja de Corinto, esse texto, essas explicações aqui, Paulo está falando sobre a relação de casados. As pessoas estão perguntando acerca do casamento. Paulo então ele começa a falar que seria bom que eles ficassem solteiros igual a ele, para fazer a obra de Deus. Mas se a pessoa não aguenta, que se case, que não fique em pecado, se case. Logo à frente, Paulo começa a falar daqueles que foram casados, que já eram casados, e quando Cristo os chama, quando o ministério chega para eles, quando o chamado chega para eles,
Alguns coríntios estavam perguntando se eles tinham que se separar, se eles tinham que largar os seus casamentos, porque alguns deles tinham recebido a Cristo, mas o seu cônjuge não. Paulo disse: não, permaneça com o seu casamento. Quando se fala de vocação aqui, Paulo está falando do seu estado, do seu primeiro estado. Vocação aqui não tem nada a ver se você canta, se você toca, se você prega. Quando Paulo está se referindo à vocação, Paulo está dizendo ao seu estado. Se você foi chamado sendo doutor, se você foi chamado sendo enfermeiro, se você foi chamado sendo engenheiro, sendo físico, sendo biólogo, permaneça no seu primeiro estado. Não precisa largar o seu estado. Não precisa largar a sua vocação, a sua profissão. Não precisa largar o seu casamento. Se o seu cônjuge não é cristão, você não precisa largar ele. Permaneça na vocação. Paulo ainda diz mais: se o seu cônjuge não é cristão, o seu cônjuge é santificado, você abençoa a tua casa porque você é. Então permaneça, porque alguém, né, perguntou para Paulo: eu tenho que largar do meu cônjuge? Eu tenho que largar do meu marido, da minha esposa? E Paulo está dizendo aqui: não precisa abandonar a sua vocação. Se você foi chamado casado, não precisa largar, não precisa ficar solteiro para servir a Cristo. A vocação, o chamado aqui, a vocação que Paulo se refere aqui é o seu estado. A paz do Senhor, irmã Maria. Então entenda algo. Quando alguém se referir a você: olha, você não pode executar tal função ministerial, não aceite isso. Você não pode pregar a palavra de Deus, você não pode louvar, não aceite isso. Tem pessoas que mal intencionadas querem te empurrar esse texto. Mas Paulo está dizendo aqui: a vocação é o estado que você foi chamado. Chamado aqui é simples. O chamado aqui se refere ao chamado de Deus. Se você foi chamado como biólogo, continue como biólogo. Se você foi chamado como porteiro, como professor, como doutor, continue trabalhando assim. Você tem seu serviço? Continue trabalhando. No teu serviço mesmo você pode executar o que você foi chamado. Se você foi chamado trabalhando como doméstica, como engenheiro, não precisa largar sua profissão, não. Eu não estou dizendo aqui profissões ilícitas, tá? Estou dizendo de profissões legais, profissões que são reais, profissões verdadeiras, que não são pecaminosas. Tem pessoas que pensam: fui chamada aqui para ministrar e eu vou largar tudo, vou largar minha esposa, vou largar os meus serviços e vou sair aí ministrando. Olha, Paulo está tendo esse cuidado. Não precisa você abandonar os seus afazeres, as suas profissões. Mas aonde você está, trabalhando onde você está, você pode executar o seu chamado. Pai do Senhor, irmã Marluce, Deus abençoa. Então, aonde você foi chamado, continue fazendo a obra de Deus. Aonde você executa a sua vocação, continue fazendo a obra de Deus. Continue servindo a Deus, continue servindo a Cristo. É simplesmente isso que Paulo está dizendo. Paulo ainda diz mais: se você foi chamado circuncidado ou não, se você não é circuncidado, não precisa circuncidar. Paulo ele está dizendo aqui simplesmente de um costume, é um exemplo que ele está dando aqui de um costume de nações
de costumes de regiões. O exemplo simples: se você é judeu e foi chamado, circuncidado, venha como está. Se você é gentil, se você é de outra nação que não seja o judeu e foi chamado, não precisa circuncidar, porque os judeus tinham esse costume de se circuncidar. Porém, se eu sou brasileiro, se eu sou mexicano, se eu sou angolano, se eu sou dos Estados Unidos, se eu sou americano, eu não preciso me circuncidar para servir a Deus. Paulo está dizendo, olha, não independe da região, da nação que você vem. O importante é você executar e você servir a Cristo. Outra palavra que Paulo diz, pode ser uma Isabel, Paulo está dizendo outra palavra também. Se você foi chamado como escravo, em Cristo você é liberto. E sendo escravo, continue servindo a Deus. Aproveite que você é escravo e execute essa escravidão para servir fielmente a Jesus Cristo. Olha que interessante. Outra palavra que Paulo diz também, se você é livre, se você pode se tornar livre, se torne livre e execute, sendo escravo agora de Cristo, com mais firmeza. Tá ok? Então, quando se fala, permaneça na vocação em que foi chamado, permaneça no seu primeiro estado e chamado de Cristo. Execute o chamado de Cristo onde você esteja. Deus te abençoe. Grande abraço. Fica na paz.